Fala pessoal, vamos falar do livro de Deuteronômio. Palavra difícil essa, né? Deuteronômio. Bom, vamos lá. Esse é o quinto e último livro do chamado Pentateuco. Ele tem esse nome estranho, comprido e difícil de falar por causa de uma palavra grega, que é deutero, que significa segundo, e nomo, que significa lei. Ou seja, ele fala de uma segunda lei. Mas não que a primeira tivesse perdido validade, é uma repetição. E aí ele se dá no momento que o pessoal está ali na campina de Moabe, ou nas campinas de Moabe, melhor dizendo. E assim como foi feito em Levítico, que Moisés recebe toda a lei para instruir os sacerdotes, aqui a gente está vendo uma repetição da lei, focando mais no povo. Afinal, o povo está próximo de entrar na Terra Prometida, próximo da fronteira com Jericó, e ali eles estão recebendo as instruções de como eles vão viver dali para frente. É como se Moisés estivesse repassando a lei e ampliando e instruindo o povo. O livro de Deuteronômio também tem outro nome em hebraico, chamado Adebarim, ou Hadebarim, que significa as palavras. Isso porque o primeiro versículo deste livro começa da seguinte forma. Deuteronômio capítulo 1, verso 1. Estas são as palavras que Moisés falou ao povo de Israel. Mas esse livro também tem outro nome para o povo judeu, que é Mishne HaTorah, que significa a repetição da lei. Como a gente viu aqui desde o início, o propósito deste livro, que é revelar explicitamente toda a lei ao povo agora e ampliar essa responsabilidade no comportamento e na vivência do povo. O detalhe legal também para se notar neste livro é que Moisés faz uma profecia direta ao Senhor Jesus Cristo. A gente vai ver isso no capítulo 18, no verso 15 do livro de Deuteronômio, que diz o seguinte: O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele vocês ouçam. Aí você pode perguntar, mas será que Moisés não estava falando de Josué? Se a gente lá em Atos capítulo 7 vai dizer o seguinte: Estevão está fazendo uma explanação sobre Cristo desde o Velho Testamento, e quando ele menciona Moisés, no verso 37, ele vai falar o seguinte: Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vós, irmãos, profeta como eu. A ele vocês ouçam. E aí quando você termina de ler o capítulo 37 de Atos, você vai ver de quem Estevão está falando. O próprio Senhor Jesus. E aqui neste livro, Deuteronômio, a gente também vai encontrar os últimos dias de Moisés. E pensando nos últimos dias de Moisés, a gente começa a pensar também nos primeiros dias de Moisés e a semelhança que ele tinha com Cristo. Tipo de Cristo no Velho Testamento. Sacerdote, profeta, governante como se fosse um rei. Moisés também foi perseguido no seu nascimento. Moisés também foi o salvador de um povo que estava escravo, o intercessor deste povo. Moisés, em Números, a gente também vai ver que ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Então, por isso que neste livro a gente vai ver a história de Moisés se encerrando e ele deixando claro que ainda vai vir um líder maior do que ele e que todos precisavam ouvir. Em resumo, o Deuteronômio é uma renovação da aliança na lei, uma ampliação e um chamado à responsabilidade do povo para viver a obediência aos mandamentos de Deus, agora numa nova terra a qual eles entrariam. Aproveite o livro de Deuteronômio. Deus abençoe.